Eu quero falar exatamente sobre esse desvendamento, sobre essa descoberta que a Bíblia traz para nós e que nesses dias, inclusive nas quartas-feiras, é o tema que eu quero continuar falando. Nessa quarta eu vou falar de um tema chamado Sala do Conselho. É um tema que eu falei primeira vez aqui na igreja em 2014. É uma revelação tremenda, você vai descobrir na quarta-feira comigo isso. Onde as coisas acontecem, como funciona esse mover da oração no mundo espiritual. Mas hoje eu quero falar sobre desvendando o mundo espiritual. Daniel capítulo 10, versículo 1. Olha o que diz aqui em Daniel 10, 1. Nós vamos estudar a partir de amanhã o versículo 1 e depois vamos seguir. Mas hoje eu já trago para você aqui algum ensino tremendamente importante. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra para quem? Vamos lá, vou esperar vocês então olhar o telão comigo, vamos lá? No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra para quem? Para Daniel, cujo nome era Beltesazar, né? Ele tinha um nome babilônico, mas o nome dele foi preservado, o nome ainda que ele recebeu em Israel. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve o que, igreja? A inteligência da visão. Olha o que o jejum é capaz de fazer. Você não só entende, mas você tem a inteligência. A inteligência aqui é discernimento. Como às vezes nós temos dificuldade, querido, em ter discernimento para poder tomar uma decisão certa. O tempo do jejum é um tempo de discernimento, é um tempo que Deus vai clarear, é o tempo que Deus vai abrir os teus olhos, Ele vai te trazer resposta de algumas questões que você já vem buscando, mas não tem convicção. E aí no jejum você vai ter esse presente de Deus, de receber esse discernimento. Daniel era chamado Beltesazar, porque com 16 anos ele foi levado cativo para a Babilônia. O príncipe, um rei chamado Nabucodonosor, invade a Babilônia, invade Israel, e ali leva jovens para o cativeiro da Babilônia. Quando eles chegaram lá, tiveram seus nomes mudados. Ali você descobre que, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidnego são nomes babilônicos. Beltesazar também babilônico. Porém o nome de Daniel foi preservado pela integridade dele. Então aqui você percebe o seguinte: o que está acontecendo aqui? Uma visão aberta. O texto de Daniel de 1 a 21, eu não vou ler o texto hoje todo, até porque nós vamos nas lives estudar todo ele, e ficaríamos aqui muito tempo se eu fosse ler o texto inteiro. Mas o texto de Daniel 10, querido, ele é um texto que é um presente que o Senhor entregou para nós, porque ele dá para a gente uma visão aberta. Você tendo esse dom ou não, você tem a capacidade de enxergar como o mundo espiritual funciona. Você vai ver que coisa fantástica, querido, nós vamos aprender nas lives, e também aqui nos cultos, nas quartas, como que o movimento dos anjos acontece, mesmo você não vendo. Aqui o livro de Daniel, ele revela para nós. Então aqui você percebe que é uma experiência a partir de uma entrega. O jejum provocou isso nele. Eu creio, querido, que nesse tempo de jejum, você vai ter níveis de experiências assim. Talvez você tenha convicção que Deus move a teu favor, mas você vai perceber que Deus vai abrir, como ele disse, o seu entendimento. A história do profeta, ele está em busca de uma resposta às suas orações. Por isso ele entra no jejum e faz uma entrega ao Senhor. Ele tem uma visão aberta para compreender o mundo espiritual, e por isso diz a palavra que ele teve a revelação. Ele teve a inteligência da visão. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Vamos falar? Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Então nesses dias a gente vai estudar 21 versículos do capítulo 10 de Daniel. Para mim, fora o Salmo 91, que é o principal texto que revela o mundo espiritual, o Salmo 91 nós já conhecemos: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E ali ele vai revelando todo o mundo espiritual. Eu penso que depois de Salmo 91, Daniel 10 para mim é o segundo texto que mais amplia e revela para nós o mundo espiritual. Ele põe você dentro da guerra, ele põe você dentro do acontecimento.
Ele põe você dentro de um grupo que estava naquele ambiente ali, Daniel e os anjos. Quais são os participantes do Daniel 10? Daniel, anjo, arcanjo, querubim. Quer dizer, ele revela todo esse ambiente do mundo espiritual. Então ele ultrapassa essa barreira do natural e por isso ele entra num tempo de jejum. Esse texto, ele vai nos ajudar muito a compreender as nossas batalhas. Todos nós temos uma batalha. A primeira começa dentro. Na quarta-feira, eu falei muito sobre isso. Que a maior arma de guerra que você tem é a sua mente. E a maior batalha que acontece é na tua mente. Então você percebe, querido, que nós vamos perceber e compreender essas batalhas da nossa mente. Esses questionamentos que às vezes alguns nos impulsionam e alguns deles nos paralisam. Muitas vezes, querido, a maneira de pensar paralisa a tua vida financeira, paralisa teus relacionamentos, teu casamento. Então você vai perceber que nós temos batalhas e nem sempre falamos a respeito delas. O motivo de jejuar, querido, é para não sermos ignorantes em nossas orações, para que você saiba como orar, para que você saiba como se portar, para que você não faça uma greve de fome ou uma dieta, mas sim, de verdade, você possa fazer algo que faça diferença em você, na vida dos seus filhos e na sua geração. Então preste atenção. Eu anotei essa frase aqui que eu quero que você olhe com carinho. A oração antes do jejum é assim: levanta-me, Senhor. A oração depois do jejum: quebranta-me, Senhor. Você vai perceber, querido, que essa é uma frase, projeta aí, por favor, pelo amor de Deus, que eu quero que o povo veja. A oração antes do jejum é como? Levanta-me, né? É a oração que a gente faz antes do jejum, ou antes do avivamento, antes de uma experiência com Deus. A pessoa fala: Deus, me levanta, me projeta, me põe em lugares altos, Senhor, me dá oportunidades. Mas sabe o que acontece? Que depois do jejum, a gente começa a orar diferente. A gente fala: Senhor, me quebra, me quebranta. Não precisa me projetar, não precisa me colocar em evidência, não precisa me colocar em primeiro lugar. O Senhor pode me colocar no lugar menor, o Senhor pode me colocar em condições diferentes, porque o jejum, querido, ele traz humildade. O jejum, ele mexe com você. Quem está entendendo isso, querido? Então antes do jejum, levanta-me, depois do jejum, quebranta-me. Eu oro para que isso aconteça, sabe, na vida da igreja, para que realmente a gente possa ter essa experiência. Então a gente muda a nossa oração, nossa maneira de pensar, é o que a gente tem que entender. Então eu pontuei, né, algumas frases que vão consolidar essa ideia. Essa foi a primeira, mas as outras que eu acho que vão projetar. Pois não estamos jejuando para Deus mudar de ideia quanto a nós. Nós estamos jejuando para nós mudarmos de ideia quanto a Deus. Olha que coisa forte. Não estamos jejuando, querido, preste atenção, para Deus mudar de ideia. Ah, mas eu vou fazer 21 dias de jejum e Deus vai mudar de ideia. É assim que vai acontecer? Não. O que vai acontecer no teu jejum é que você vai mudar de ideia quanto a Deus. Essa é a diferença. Você é que vai mudar de ideia quanto a Deus. Então o meu jejum me alinha com os desejos de Deus. O meu jejum me alinha com o céu. Então quando eu estou jejuando, eu estou alinhado. Eu estou o que, igreja? Alinhado, eu vou me alinhando com o mundo espiritual. Eu vou conhecendo, eu vou tendo discernimento de como orar. Eu vou entendendo que a palavra de Deus tem a meu respeito. Lendo Provérbios, então, você vai ter oração que você vai parar de fazer, porque algumas delas estão fora do contexto. Algumas delas, na verdade, estão quebrando princípios do reino, está fazendo mal para alguém, está separando um casamento. Tem oração que não está fazendo bem para as famílias. Você vai parar de orar porque Deus não vai responder aquela oração para você. Então você vai parar de perder tempo em orar por alguns desejos seus, que na verdade não são desejos de Deus. E o jejum, ele organiza os teus desejos com os desejos do céu. Pode falar amém, irmão? Porque às vezes a gente fica: Deus, estou orando 10 anos para uma coisa e Deus não respondeu. Irmão, você já parou para pensar que pode ser que Deus nunca responda? Que talvez por seu bem Deus nunca vai responder? Então a gente tem que alinhar dessa maneira. Preste atenção então. O avivamento é uma ação extraordinária realizada por homens comuns. Olhe bem, o que é avivamento? Uma ação extraordinária, mas que é realizada por homens e mulheres comuns. Agora, porém, o extraordinário se manifesta quando o ordinário está estabelecido.
Então o que você tem que entender no jejum? Eu quero ter uma vida extraordinária, extra. Então esse extra significa além do que eu estou vivendo. Eu quero viver experiências no mundo espiritual. O apóstolo falou de anjo, eu quero ver os anjos. Eu quero ver como funciona. Eu quero orar com autoridade. Eu quero expulsar o demônio e ver o demônio saindo. Ok, só que existem coisas ordinárias. A palavra, a oração, o serviço, a entrega, Jesus como sendo o principal na tua vida. O que é ordinário? Significa o comum. O que é comum? A vida cristã, a vida com Deus. Jesus é meu Senhor. Eu leio a Bíblia, eu sou dizimista, eu sirvo a minha igreja. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Eu falo do amor dele às pessoas, eu dou testemunho. Então não queira o extra se você não faz nem o ordinário. Você está entendendo? Não quero extra. Por quê? Porque às vezes tem gente esperando um extra, né? Enquanto eu não desenvolver um relacionamento com Deus, eu não estou pronto para o extra. Eu não estou pronto. Porque o extra, ele só vem depois do ordinário. Apóstolo, olha, é isso mesmo, caiu a ficha, né? Eu não leio Bíblia, eu não dou dízimo, eu não evangelizo, eu não cuido nem do ordinário, nem daquele apóstolo. A palavra ordinária parece que é feia. Não tem nada feia, não. Quando o homem diz lá, ordinários marchem, né? Não está xingando ninguém, não. É o comum. Ordinário é comum, é uma coisa comum. Do meu dia a dia eu acordo, leio a palavra, falo do amor de Jesus, eu vivo, eu sirvo na minha igreja com meus talentos. Aí quando eu conseguir tornar minha vida ordinária, aí eu entro no jejum e falo, Deus, faça algo extraordinário. Quem está pronto? Quem está querendo buscar algo extraordinário? Então, querido, antes do extraordinário, organize a tua vida. Preste atenção na sua outra frase. Tuas orações não movem Deus. Tuas orações movem você para o lugar onde Deus já te respondeu. Então vamos lá, né? Presta atenção nela aí. As tuas orações não movem Deus. Que isso, irmãos? Eu vou pregar outras coisas, mas se eu não chegar até o final da mensagem, não há problema. Eu preciso só que você entenda esses princípios para a gente começar amanhã. Porque eu não posso começar amanhã dizendo, eu entrei numa briga com Deus. Irmão, Jacó fez isso, mas você não precisa. E no final não foi muito bom também não. Eu vou entrar numa batalha com Deus. Não, sua batalha não é com Deus. Sua batalha é com você, com a tua alma, com teus pensamentos. A tua batalha é aqui. Deus não muda, Deus já estabeleceu. Então Deus já estabeleceu, Deus já respondeu para você em tal lugar. Então qual que é a frase? Olha bem, tuas orações não movem Deus, tuas orações movem você para o lugar onde Deus já te respondeu. Então você que vai nos 21 dias vai estar sendo levado. Você vai chegar no lugar e falar, meu Deus, a resposta já estava aqui. Só que eu achei que Deus ia empurrar a resposta para mim. Não, irmão, você que vai até ela. Porque Deus já mandou anjos a teu respeito. Deus já moveu sobre a tua causa. Mas aí não vale, apóstolo. Eu achei que eu ia fazer oração, ia mexer com o mundo espiritual. Sim, você vai mover o mundo espiritual. Você vai ver as experiências de Daniel. E por último dessas frases, a vida pode ter mudado seus planos, mas Deus não mudou suas promessas. Vamos falar juntos? A vida pode mudar seus planos, mas Deus não mudou suas promessas. Então guarde essas frases, velhe essas frases, entenda o princípio delas e você vai ser muito, muito bem-aventurado. O grande conflito. O texto de Daniel fala que aquela experiência que ele estava tendo envolvia grande conflito. Olhe bem, querido, olhe para mim. Havia passado 5 anos que Daniel teve uma visão. Ele teve uma visão muito espetacular. Ele já era idoso quando ele teve essa visão. Mas a visão de Daniel mudaria o mundo, influenciaria o cenário futuro do mundo. Se trata de ver o futuro que ainda não havia se cumprido e muito além do tempo dele. Se trata da visão da morte de Jesus. Em Daniel ele tem essa visão. Pense bem, nós estamos falando aqui de mais de quase 500 anos antes da morte de Cristo. Ele teve a visão de como seria a morte. Ele também teve a visão da destruição do templo de Jerusalém, que agora, ele bem, nem havia sido reconstruído. Ele já teve a visão da destruição. É conhecido como a visão das 70 semanas de Daniel. É muito usado na escatologia,
Porque Daniel é o apocalipse do Antigo Testamento, porque ele consegue ver, talvez até mais do que João na ilha de Patmos, no que diz respeito à distância. Ele conseguiu enxergar todo o processo. Você tem uma ideia, se calcula nas 7 semanas, né, de Daniel, nas semanas de Daniel, aonde esse período que ele tem, perdão, das 70 semanas, nesse período, estudando claramente quando o anticristo vai entrar no mundo, tudo ele já calcula lá atrás. Então ele tem essa visão, e sabe o que aconteceu com ele? Ele não teve a inteligência da visão. Ele teve uma visão, mas ela era tão grande para ele, que ele entrou em crise. E o que ele fez? Foi jejuar. Aí a Bíblia falou, então agora ele teve a visão e teve a inteligência da visão. Isso já basta. Quantas coisas que Deus lhe mostrou e você não sabe o que fazer, que você não sabe o tamanho, você não entende como começar. Começa agora, Senhor, isso é para o futuro, isso é para antes. O Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Então ele conseguiu com o jejum apurar isso, só que ainda não tinha uma compreensão total. Aí ele entra no jejum e esse propósito traz entendimento e revela. Então agora ele está com 85 anos de idade. Então olhe bem, o primeiro jejum dele foi para revelar o que aquela visão significava para ele. E ele teve a revelação. Com 85 anos, ele tinha um outro motivo para jejuar, que era ver a profecia de Jeremias se cumprir. Jeremias foi conterrâneo a ele, foi antes dele. Ele, quando ele era jovem, Jeremias já era velho. E Jeremias, no meio do exílio, foi levado para o Egito. Ele não morre, ele não é levado para o exílio babilônico. Apóstolo, é aula ou não é? Não é aula, mas é só para você se localizar. Então Jeremias liberou uma palavra, que o povo de Israel seria levado para o exílio, e eles passariam 70 anos. Quanto tempo? Olha bem, Jeremias teve a visão da escravidão e já viu quando seria o livramento. Aí Daniel, que ouviu Jeremias profetizar na sua juventude, ele foi levado para a Babilônia com 16 anos. Então ele já sabia que ele ia morar 70 anos na Babilônia, porque o profeta antes dele profetizou que eles ficariam ali. Porém, o que aconteceu? Preste atenção, eu não quero encher você de datas, mas só para você ver como que Deus é perfeito. Daniel ainda não tinha esse entendimento total, que a profecia dada por Jeremias a respeito de 70 anos tinha uma explicação dupla. Qual a explicação dupla? Era que a profecia era para o povo e a profecia era para o templo. Os 70 anos ele seria para o povo exilado no Egito, e a reconstrução do templo seria 70 anos depois dele destruído. Só que tem um detalhe básico. No ano 605 a.C., o povo foi levado para o exílio. E aí, quando que o exílio deles terminam e eles voltam para Jerusalém? No ano 536, a profecia se cumpriu. 70 anos depois, Ciro assina um decreto, a ponto de Deus chamar de Ciro meu ungido, Isaías 45, e ele fala, Ciro meu ungido. Ciro assina um decreto e fala, pode voltar para casa. 70 anos depois o povo volta para casa. Só que o templo, querido, o templo em Israel, ele não foi destruído no período que o povo foi levado para o exílio. O templo em Israel, em Jerusalém, ele foi destruído 20 anos depois. Então o templo foi destruído no ano 586. Preste atenção. Aí, quando o povo volta para a Babilônia, Daniel, que era do alto escalão da Babilônia, começou a receber notícia. E ele perguntava, o templo já está sendo reconstruído? Olha, Daniel, começou, mas aí veio Zorobabel, veio luta, veio dificuldade, Ageu profetizou, Esdras está lá também, está cheio de colegas seu lá, mas não estão conseguindo construir o templo. Sabe o que Daniel falou? Meu Deus, a profecia não se cumpriu. Foi 70 anos que Jeremias falou. O povo já voltou e agora vão reconstruir o templo, está faltando material, está faltando dinheiro. E o que Deus tem nisso? Só que ele foi jejuar. Aí Deus se revelou para ele. Qual era o problema? Que o templo foi destruído 20 anos depois que eles foram levados para o exílio. Então só 20 anos depois que eles voltaram do exílio é que o templo foi inaugurado. Então Deus não falha na sua promessa. É que a profecia era para o povo 70 anos e para o templo 70 anos. Às vezes você acha que Deus está atrasado. Só que você tem que entender, querido, que a palavra de Deus, ela se cumpre na sua vida e no tempo determinado. E por isso Daniel entrou em jejum, porque ele não entendia
dia. Ele falou, meu Deus, Jeremias profetizou, e ele contou direitinho, deu 70, ele está com 85 anos de idade, ele foi levado com 15 para 16, e ele está recebendo notícia, a Babilônia fica a 1.200 quilômetros, essas notícias demoravam para chegar, não é como a internet de hoje. Aí vinha alguém e dizia, Daniel, não foi feito ainda, passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, passou 5 anos, e ele disse, meu Deus, então a profecia estava errada. Não. Aí que ele foi lembrar que o templo tinha uma outra contagem. Então, querido, antes de você questionar Deus em qualquer coisa, jejue, porque Deus vai te revelar, Deus vai te mostrar, e você vai perceber que a palavra dele é verdadeira, e a palavra dele vai se cumprir, apesar de ser cálculos e datas, mas a gente pode dar um glória a Deus por isso. Dá uma salva de palmas ao Senhor, por isso que é tremendo, tremendo, tremendo. Glória a Deus. Então ele descobre que a profecia para o povo e o templo, 50 mil judeus voltaram para casa, começaram a trabalhar. Aí eles construíram a casa deles, construíram o muro, mas não constroem o templo. Aí por isso que Ageu falou assim, olha, vocês estão aí construindo casas lindas, e a minha casa está em ruínas, mas é porque não era o tempo ainda. Quando chegou o tempo, Deus mandou recursos, Deus mandou a estratégia, e Deus mandou a bênção. Então quando chegar o tempo do que você está sonhando, a profecia vai se cumprir, Deus vai mandar o recurso, Deus vai abrir uma fonte inesgotável sobre a tua vida em nome de Jesus. O primeiro versículo foi escrito na terceira pessoa, porque falava de Daniel, Beltesazar, mostrando exatamente quem ele era. Agora a segunda coisa, fale comigo, desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia, querido, você descobre que o texto é fantástico a esse respeito. Daniel 10:12 fala assim, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa de tuas palavras é que eu vim. Então, querido, você tem que lembrar desse texto. Esse é o texto que você tem que lembrar. Desde o primeiro dia, as palavras foram ouvidas. Então, querido, deixa eu dar um conselho para você e quem está em casa também. Leve a sério isso. Durante o dia de hoje, amanhã, elabore direitinho. Não sai fazendo uma lista de compra com 20 itens, pedindo a Deus como se Deus tivesse que responder tudo para você. Pense no que você vai pautar diante do Pai, porque amanhã é o dia importante. Os outros você vai consolidar o de amanhã. O primeiro dia é o dia mais importante. É o dia que você vai colocar as causas e você não vai ficar mudando todo dia. Você vai seguir em oração depois por 21 dias. Por quê? Porque quando você fizer a primeira oração, Deus já vai liberar do céu a tua resposta. Agora, a resposta de Daniel demorou 21 dias. Por quê? Porque houve batalha. Houve batalha. O anjo que veio trazer, a palavra ângelos, você sabe que é mensageiro. Se não sabia, fique sabendo hoje. Então o que é um anjo? Mensageiro. Ele vem trazer a resposta do céu. Então quando o anjo desceu no céu para trazer a mensagem, ele chegou na Pérsia, que na época antiga Babilônia virou Pérsia. Então o principado que domina países, cada país tem um principado. As potestades é contra a igreja, o principado é contra o governo, e demônios territoriais, estados e cidades. A gente vai aprender isso nas quartas-feiras, vou ensinar para vocês. O que acontece? Quando ele chegou na fronteira, o principado da Pérsia segurou ele. Segurou. E falou, você não vai passar. Só que ele era um anjo, mensageiro. E aí Daniel continuou orando. Quer dizer, a resposta não volta para o céu. Ela está parada no mundo espiritual. Deus já mandou e não vai voltar. Só que essa batalha do anjo com o principado, ela é desproporcional. Porque um principado, ele era um arcanjo no céu, ou pelo menos um querubim. Então você sabe que o inferno é o céu invertido, né? Assim como existem principados, potestades, assim existia querubins, serafins, arcanjos. Então é o inferno invertido. Então quando ele está lutando com essa casta aqui, Deus manda Miguel. Ah, querido. E Miguel, o que ele é? Ele é o guardião de Israel, desde aquele tempo e até hoje. Miguel é o guarda de Israel. Então, Deus manda Miguel. Quando Miguel chega na batalha, ele segura o demônio e falou para o anjo, pode descer. Pode descer. Pode descer. É uma batalha, querido.
Então você não conhecer não significa que não exista, mas existem principados, dominadores territoriais sobre Volta Redonda, principados sobre o Brasil. Existe essa geografia espiritual que existe uma batalha. Então quando Miguel segura e libera o anjo, ele desce. Aí já tinha se passado quantos dias? 21 dias. Aí o anjo fala para Daniel assim: desde o primeiro dia eu estou vindo, eu não consegui chegar, mas as suas orações fortaleceram, porque quando você orou, Deus mandou Miguel, mandou reforço. Olha, irmão, você saber que o teu jejum movimenta o céu. Você está entendendo como funciona isso? Você saber que a tua oração, ela potencializa os anjos que às vezes estão em batalhas pela tua causa. Eles são mensageiros trazendo respostas, mas que estão travadas no mundo espiritual. Eu não vou estender, irmão, porque nas 7 semanas das quartas eu vou ter mais tempo, mas você se lembra, eu vou falar sobre a sala do conselho quarta, nós vamos aprender sobre Efésios, que fala que as bênçãos estão todas nas regiões celestiais. Então isso não são textos alegóricos, não são textos metafóricos, eles são textos reais, que algo que Deus te deu já está liberado, só que tem que descer, e para descer tem princípios aqui na terra, querido, que liberam os céus, que abrem portais. Eu quero ensinar você como orar, eu quero ensinar, já estou ensinando na verdade, como orar, como se portar. Como eu li o testemunho hoje que a irmã ela entrega a oferta, vai para o monte, desce, o e-mail chega. Aí você fala: apóstolo, coincidência não existe. Irmão, existem coisas que a gente não compreende, mas pode acreditar, o mundo espiritual está em movimento hoje. Então amanhã, quando você colocar a sua causa, hoje à 00:01, colocar a tua causa, lembre-se que desde o primeiro dia Deus já vai mandar a resposta. Agora, se vai demorar 3 dias, 7 dias, 20 dias, não importa, você vai manter a tua vida em Deus, a sua vida de oração. Quem está entendendo essa palavra, quem recebe, dá uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Então a única forma de conseguir um milagre é quebrar a tradição. Se você sempre fizer o que sempre fez, você sempre vai alcançar aquilo que você sempre alcançou. Então, se você quer conseguir um milagre, você precisa quebrar tradições na sua vida. Você precisa quebrar hábitos da tua vida. Você vai ter 21 dias que é diferente de todo o seu ano. Você não tem dias assim no teu ano. De noite alguém chamar você para jantar e fique pasmo, vai aparecer tanto convite. Fique pasmo, você está esperando um convite, tem dias, mas vai aparecer agora. Vem aqui, um churrasquinho está rolando aqui, né? E outra coisa que eu queria falar para os amados: mesmo que você não faça jejum da carne vermelha durante o dia, mesmo que você tem poder comer durante o dia, amado, não sai fazendo churrascada nesse período. É um conselho que eu te dou. Nós estamos em jejum. Então, mesmo horário que você possa comer, coma, mas não precisa fazer também festas e festas durante o dia, dizendo à noite a gente jejua, mas de dia a gente está fazendo uma... Então eu me lembrei desse decreto agora, ainda bem que eu lembrei, né? Porque senão a gente não compreende, porque a gente está no estado de jejum. Quem está entendendo isso? É um estado de jejum. Então seja intenso, intencional no primeiro dia. Intenso e intencional. Ou seja, o propósito que você vai colocar, você vai pensar, vai orar, vai pedir: Deus, eu quero essa causa, então pronto, estabeleça. Não posso colocar outras 4, 5? Pode, mas coloca uma que você vai batalhar por ela. A questão é se você está disposto a soltar aquilo que impede você de ir mais fundo. O jejum é isso, é soltar para receber. Eu brinco às vezes, mas a verdade é bíblico isso, que às vezes, querido, Deus está entregando algo para mim, né? E eu estou com a mão cheia de alguma coisa que Deus está pedindo para eu largar, e Deus está querendo me entregar. Então a gente tem que aprender a dinâmica do reino. Eu solto para estar com a mão livre para receber o que Deus tem para mim. Então o jejum, querido, é a oportunidade que você tem para soltar, inclusive na alma, alguns hábitos, algumas coisas que não te ajudam mesmo, e que no jejum você vai ver que Deus vai te pedir isso. Quem dera se o jejum, no sentido humano, fosse apenas parar de comer. Não é não, querido, é uma entrega mesmo. É um momento de santificação, é um momento de você realmente estar próximo do Senhor. Então a gente descobre que nesse jejum que você faz,
o Senhor fará coisas novas na sua vida. Isaías, ele diz isso lá no capítulo 43, versículo 18 e 19: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha que profecia extraordinária. Então no jejum, querido, é entender isso, que quando a glória de Deus se manifesta, Ele agita tudo que está anexado ao antigo você. Então o teu antigo você vai ser balançado nesses dias, vai ser estremecido esses dias. Dá um amém aí. Vai, seu antigo você vai ser mexido. Então é no período do jejum que isso acontece. Então não fique angustiado se você perder um amigo nesses 21 dias. Não fique. Se algumas pessoas se afastaram de você nesses 21 dias, não entre em angústia, porque é um período que Deus vai tratar, inclusive, relacionamentos na sua vida. E alguns deles que são nocivos para você, que são ácidos para você. E alguns que não vão ter a mesma busca por uma coisa que era um vício para você. Um vício na internet, às vezes um vício ainda que você não largou antes, que você tinha antes de se converter. E no período de jejum você vai ser liberto completamente em nome de Jesus. Agora entenda uma coisa, você tem capacidade de influenciar. Eu gosto muito disso. Quando José entrou na cadeia, até os presos começaram a sonhar. Quando José foi preso, até os presos começaram a sonhar. Porque apesar dele ter sido preso, ele era um sonhador. E ele influenciou o povo que estava à volta dele. Então, querido, comece a contagiar as pessoas. Quando alguém falar com você, está jejuando? Que coisa é essa? Você fala, senta comigo aqui que você também vai começar comigo hoje. Nós temos uma causa e você vai levar muitos a jejuar com você. Jejum não é só para cristão, querido. Jejum é para aquele que reconhece que o céu pode se movimentar a teu favor e que Cristo é o Senhor. Não importa, a pessoa diz, mas eu sou católico. Não, vão jejuar comigo. E vai ver que no meio do caminho ele vai se converter, porque Deus vai se revelar a ele na sua palavra. Agora, olha que frase tremenda ainda no 12. Eu vim por causa de suas palavras. Vamos falar juntos? Eu vim de suas palavras. Então você vê que tem uma oração específica. Eu já citei a frase para vocês, né? Que a tua voz é a rodovia pela qual os anjos trafegam. É aqui. Por quê? Porque foi o som da voz de Daniel que trouxe o anjo onde ele estava. Porque o GPS de Deus é a tua voz, querido. A tua voz atrai os anjos, a tua voz atrai a resposta. Agora ele diz, foram as suas palavras que moveram a meu favor. Então aqui você entende o seguinte, nós descobrimos que além de mensageiros, os anjos são guardiões de territórios, guardiões de nações e possivelmente de indivíduos aqui na terra. Então a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Então você sabe, querido, que Deus vai descortinar nesse tempo esse ministério maravilhoso. Como eu falei para você, dos principados, potestades, dominadores territoriais, força da maldade, que atuam oprimindo pessoas, governos, geografias. Age inclusive na própria natureza, na terra. Agora você também vai ver que quando os querubins, os serafins, os guardiões do céu, porque os serafins, querido, eles guardam a santidade de Deus. Eles têm olhos em todas as suas asas e eles são guardiões da santidade. Os querubins são os adoradores, os arcanjos são os capitães, são os guerreiros do céu, que quando eles descem para uma causa é porque realmente essa causa é nobre. E os anjos são os mensageiros. Então o mundo espiritual tem uma hierarquia, e se necessário Deus manda Miguel para a sua causa, mas ele manda aquele que tem o poder de mudar realidades. Então o que isso significa? Que no Antigo Testamento você vai ler assim, o anjo do Senhor apareceu, e o anjo do Senhor apareceu, e o anjo do Senhor apareceu, Malaque e Yavé, né, Yavé. Significava quem? Cristo, ele vinha como anjo do Senhor na terra, como o potencial do céu, para poder decidir que a muralha de Jericó tem que cair, que as batalhas de Israel serão vencidas. Então, querido, você nem precisa esperar que um anjo venha, o próprio Cristo já está lutando a sua guerra, e por isso o inferno não pode conquistar você. Pode dar um glória a Deus aí em nome de Jesus, pode ser mais alto em nome de Jesus, glória a Deus. Então, se a gente entendesse o comando divino que reside dentro de nós,
Ah, querido, você ia permitir que Deus falasse através de você o tempo todo. Então essa palavra de hoje, querido, é para te colocar na guerra, é para te colocar na posição, é para te levar ao ambiente onde as coisas acontecem. Você saber que quando você ora, quando você clama, o mundo espiritual se movimenta de algo extraordinário. Então aqui hoje, o que Deus quer revelar para nós, que quando a gente começar nosso jejum amanhã, chamado jejum de Daniel, porque é o jejum do modelo de Daniel de respeito aos 21 dias. Aí a relação à alimentação de Daniel, ele se privou de tudo, né, no sentido de carne vermelha, tudo que traz prazer, e ele estava comendo bem regrado. Alguns, inclusive, nesse período fazem jejuns assim. Fique muito à vontade, porque eu sei que no nível da sua busca, no nível da sua expectativa, também vai ser o nível da tua entrega. Mas a minha oração é que Deus nos batize, todos aqui dentro hoje, que não haja resistência, desde aqueles que talvez estão dizendo, nem sei, vou fazer só para ver que vai dar. Tá bom, mas faça, porque você vai ver que vai dar certo, vai ver que vai dar certo, que Deus vai se mover. Por quê? Porque nós estamos seguindo a palavra de Deus e cumprindo um princípio. Daniel jejuou porque a revelação que Deus deu a ele não estava clara. Daniel jejuou porque a profecia de Jeremias para ele não havia se cumprido. E Deus, ao invés de cumprir a profecia, porque Deus já havia se cumprido ali, ou ia cumprir, mas Deus revelou para ele, Daniel, não, uma profecia é para o povo, outra é para o templo. Por isso que você está achando que eu não cumpri a minha palavra, mas a minha palavra eu não mudo. E eu quero te dar essa oportunidade de coisas que você ainda não teve resposta do céu. Pelo menos Deus vai se revelar para você, para te trazer clareza, firmeza, coragem, ousadia para orar, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus na terra. Quando nós oramos, entramos em concordância, querido, pessoas vão ser curadas, nós vamos ver milagres de cura acontecendo nas casas, filhos sendo curados, casais sendo restaurados, filhos sendo libertos, pessoas libertas de vícios, pessoas aceitando Jesus no poder da palavra, liberações financeiras acontecendo como uma fonte sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu creio que esse tempo do jejum é um tempo, querido, de céus abertos. Por isso se ponha de pé nesse momento, porque se você quer, se você entendeu, se você deseja, se você fala, apóstolo, eu vou também jejuar. Talvez alguns aqui dizem, apóstolo, já jejua há 20 anos aqui na igreja. Mas tem gente que talvez seja o primeiro jejum da tua vida, a primeira vez. Então nunca deixe entrar no teu coração uma expectativa dizendo, meu Deus, eu não consigo jejuar. Não, você consegue. O jejum, querido, é uma ponte que leva você a entrar nesses dois mundos, e é onde você vai ver os seus obstáculos caindo pelo poder da oração. Jesus, Ele pagou um alto preço por nós. Como é o mundo espiritual, apóstolo? Eu já te expliquei, do tempo de Daniel. Mas e depois? Se Cristo já venceu na cruz do Calvário, por que o inferno ainda tem autoridade para resistir? É chamado de legalidade. Pessoas dão legalidades, pessoas fazem pactos, fazem aliança no mundo espiritual. Você viu a palavra que diz que uma maldição que não tiver causa, ela não se cumpre? Por que uma maldição que não tiver causa não se cumpre? Pode ser quem quer que seja, uma pessoa, pode ser eu falando, eu amaldiçoo, não vai cumprir. Por que não vai? Porque a iniquidade é a raiz, a maldição é o fruto. Então se você tratar da raiz, o fruto não nasce. Então a maldição é a palavra maldita. Por que algumas pessoas são amaldiçoadas e o fruto nasce? Porque a iniquidade está nele. Ele não teve uma vida, uma experiência com Jesus. Então por isso aquela raiz, ou seja, de amargura, ou raízes profundas do pecado, elas, quando vem uma palavra qualquer, ele ouve a notícia, aquilo entra nele. Alguém teve um sonho, que ele entra nele. Uma pessoa lança uma palavra, um xingamento contra ele, tudo aquilo alcança o coração dessa pessoa, porque a raiz, a iniquidade está lá. Agora, como servo de Deus, Cristo na cruz do Calvário, Ele derramou o sangue dele sobre a raiz.
Então você foi limpo por causa do sangue, é por causa do sangue. Então quando uma palavra maldita, uma obra de macumbaria veio contra você, vai conseguir tocar em você? Não, querido, não é porque você é poderoso, porque a raiz não vai dar condições de dar o fruto. Então essa maldição não vai te alcançar. Agora, por que em alguns lugares, algumas situações, o mundo espiritual é forte? Porque os governantes abriram caminhos, porque os pais abriram caminhos, porque quem exerce autoridade abriu caminho, e ali abriu-se um portal para o inferno. E quando a igreja ora, você confronta esses poderes. Então a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é espiritual no mundo invisível. Então a gente vive numa sociedade, querido, onde muitos estão liberando palavras o tempo todo malditas, abrindo caminho para a ação do inferno. Mas quando a igreja começa a orar, você sabe o que acontece na atmosfera? Os céus de volta redonda, os céus da sua casa, os céus da sua família vão receber, querido, a presença de Deus, e os anjos vão se fortalecer, e as respostas vão começar a descer, vão começar a chegar. E comece agora, levante as suas mãos, comece a orar, querido, comece a clamar, para que Deus dê a você o entendimento dessa visão, assim como Daniel, que você tenha a inteligência dessa visão, que você possa jejuar esses dias com compreensão, com desejo, dizendo: Deus, eu creio, eu louvo o teu nome, por estar junto com tantos que estão também jejuando. Cremos que algo tremendo e poderoso vai acontecer. Pai, eu oro a Ti nessa manhã, eu clamo a Ti, Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti, Senhor. Deus, tome as causas da Tua igreja, tome as causas do Teu povo, ensina-nos a orar, dá-nos discernimento do mundo espiritual, que nesses dias o Senhor possa sustentar a Tua igreja, Pai. Aqueles que se sentirem enfraquecidos pela entrega que vão fazer, que o Teu Santo Espírito os renove, os fortaleça, os abençoe. Serão 21 dias de renovo, 21 dias de avivamento. Deus, faça algo no meio da Tua igreja. Estamos esperando, Senhor, sim, esperando, Senhor, por visitações